Abra a Bíblia em João, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 4 e 35. João 4 e 35 diz assim: Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Vou ler de novo, preste atenção. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Amém? Esse episódio, esse texto especificamente, do capítulo 4 de João, Jesus se propôs, decidiu compartilhar a partir da mulher do poço, da mulher samaritana, e depois os seus discípulos. Jesus se propôs a falar de coisas celestiais, usando palavras de coisas terrenas. Por algumas vezes aqui, desde o início, por algumas vezes, Jesus fala de uma coisa e a pessoa entende outra. Quando ele fala, por exemplo, para a mulher que estava tirando água do poço e ele pede água para ela e ela diz, aquele diálogo você conhece, já falei algumas vezes aqui, e ela pergunta, olha, mas como tu pode, sendo judeu, falar comigo, sou samaritana? E ele diz, mas eu quero água. Aí ela diz, tá, mas se tu soubesse, Jesus fala para ela, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria água e eu te daria água viva. E ela diz, mas que água é essa que tu tem para me dar, se tu não tem nem como tirar a água dali? Então ela está falando da água do poço, Jesus está falando de conceitos eternos, usando a palavra água, mas na verdade não é água, é vida. O César falou aqui, por exemplo, que a célula é vida. A água que Jesus está falando aqui é vida. Se tu soubesse quem te pede água, tu pediria água e eu te daria a vida. E essa vida, ela não é uma vida consumível, ela é uma fonte de vida, que tu vai ter vida para ti e para os outros. Então todas as pessoas que cruzarem por ti ou conviverem contigo, elas vão beber dessa vida que tu tem, porque vai gerar em ti, essa água vai gerar uma fonte que nunca seca, vai ser procurada. Ou seja, a mulher está falando de uma água física, Jesus está falando de um conceito relacionado à água espiritual, além. Jesus está falando de coisas celestiais. Depois, mais para frente, ela pergunta sobre o lugar de adoração. Uns falam que é no monte, outros falam que é no templo. Jesus fala assim, não é em lugar nenhum, vai ser em espírito. Então, onde houver alguém adorando em espírito e em verdade, lá o Pai vai estar recebendo aquele louvor. Ou seja, a mulher está perguntando de coisas terrenas, qual é o local, qual é o lugar físico para fazer adoração, e Jesus está falando de coisas espirituais. Esse diálogo se estende depois com os discípulos, quando os discípulos voltam com comida e encontram Jesus falando com a mulher samaritana, e eles, como confiavam em Jesus, nem questionaram o que Jesus estava fazendo, mas soou esquisito para eles, porque Jesus não poderia estar falando com uma mulher samaritana. Primeiro que era mulher, segundo que era de Samaria, e os judeus não falavam nem com os samaritanos e nem davam muita atenção para as mulheres. Eles não questionam isso. Eles então, quando a mulher sai de cena, os discípulos chamam Jesus e dizem, Jesus, a comida está pronta, a gente trouxe comida. Dá a entender que Jesus estava com fome naquela hora ali. Imagina, até chegar comida, até ele terminar a conversa, e os discípulos insistiam com Jesus, mestre, come. Ele dizia, não vou comer, porque a minha comida,
lá adiante, a minha comida e a minha bebida, a minha comida é fazer a obra do meu Pai. Outra vez, como assim a tua comida é fazer a vontade do Pai? Não faz sentido, são coisas que não fazem sentido. Mas Jesus diz isso para eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Essa é a comida de Jesus. E eles insistiam com Jesus, dando a entender que Jesus estava com fome. Jesus está dando a entender uma coisa muito clara para todos nós, que primeiro, antes das necessidades mais básicas de ser humano de Jesus, ele sempre colocava a vontade do Pai primeiro. Nós vamos entender qual é a vontade do Pai, mas antes de entender qual é a vontade do Pai que Jesus está dizendo, é preciso entender um padrão de comportamento de Jesus, porque Jesus ensinou muito mais com o comportamento dele do que com as palavras. Jesus mostrou um jeito de viver. Jesus não veio estabelecer para nós um padrão de comportamento cultico. Jesus não veio ensinar para a gente coisas de igreja. Aliás, Jesus ensinou muito pouco coisas de igreja. Ele ensinou sobre vida. Jesus não veio dizer se o louvor A era certo, se o louvor B era errado. Jesus não veio dizer se a gente ia para o culto de terno ou ia de canguru. Jesus não veio dizer para a gente se vai de um jeito, vai de outro, se o culto é desse jeito, se tem isso, tem aquilo. Jesus falou muito pouco de culto, de templo, aliás, quase nada. Jesus falou de vida. E não só falou de vida, mas mostrou para a gente como viver. Ensinou para a gente como se relacionar com as pessoas, ensinou para a gente como ser um bom ser humano. Porque o plano de Deus não é um plano para a igreja é instrumento do plano, amém, irmão? Igreja não é fim, igreja é meio. Igreja não é objetivo, igreja é instrumento. Um dos maiores erros das pessoas é achar que a igreja é o fim. Então, quando a gente chega na igreja, a gente acha que chegou no fim e ali é sentar e ser abençoado com os anjos. Agora eu sou crente, agora eu sou fiel, agora a minha vida é toda direitinho agora eu ando direitinho agora. Minha vida já está arrumada, no telefone ali é o louvor, é palavra, é pregação, já sou batizada com o Espírito Santo, falo 6 idiomas celestiais, agora está tudo certo, vou sentar no culto, e os anjos e o Senhor que venham me abençoar, porque se não me abençoar, eu vou ir para casa meio chateado, porque o culto não estava muito bom, porque a igreja se tornou o fim. Cheguei, amém, obrigado papai, glória a Deus. Igreja é meio, irmão. Igreja não é o fim do propósito do Pai, de Jesus. A igreja é o lugar que congrega aqueles que estão em missão do Pai. Então, estando na igreja, estando entre irmãos, agora nós nos tornamos instrumento de Deus para alcançar o mundo. Então, a coisa que menos nos importa estando na igreja é se nós vamos receber alguma coisa ou não. A coisa que mais importa quando nós estamos na igreja é ter a certeza que nós já fomos abençoados e agora, sendo abençoados, a nossa preocupação é o que nós vamos fazer com essa bênção que recebemos. Porque todas as bênçãos que você, querida, recebe aqui, não é sua. Não é sua. O Pai te deu
para você usar para o outro. Porque a bênção mais importante você já recebeu, que é a salvação. Agora você é filho de Deus. Então o Pai me abençoa. Te abençoar, irmão, para quê? Deus, eu quero ter um casamento abençoado. Para quê? Para sentar, botar os pés para cima e viver feliz, sem estresse, sem preocupações, sem brigas, sem confusão. O céu. E ali no céu, você vive a sua vidinha, feliz. Não. O casamento abençoado que Deus vai te dar, se você quiser, Ele só vai te dar, se esse casamento abençoado for instrumento de Deus para alcançar os outros, porque igreja não é fim, igreja é meio. Porque o plano de Deus não é estabelecer a igreja como fim, o plano de Deus é estabelecer a igreja como instrumento para que os outros se salvem. Então tudo que Jesus ensinou não foi sobre como ser uma igreja legal, Ele ensinou como andar do jeito dele, e aí congregou aqueles que andam do jeito dele, para se alimentarem, se edificarem, se auxiliarem, se ajudarem, cobrarem. A palavra fala aqui, quando a gente, a palavra certa eu não lembro agora, mas quando chama a atenção, exorta. Quando a gente exorta um irmão, não é para o mal dele, é para o bem dele, para que ele se salve, para que ele entenda o seu lugar. Então tudo que Jesus ensinou, Ele ensinou a gente para a vida, para o dia a dia, e o comportamento de Jesus fala muito. Quando Jesus fala assim, mestre, os discípulos falam, mestre, você está com fome, vamos comer. Ele diz, não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Primeiro isso, depois a comida. O que é isso? É nos mínimos detalhes do dia a dia, praticar a vontade de Deus primeiro do que a nossa. Você nunca vai chegar nos desafios da sua vida quando a sua carne for colocada à prova entre a sua vontade e a vontade de Deus. Quando os desafios que realmente importam na sua vida, quando esses desafios, Jonathan, eles se apresentarem para você, e aí então vai ser exigido que você dê a resposta como Jesus, porque a sua resposta define vida ou morte das pessoas. Quando Jesus foi colocado no Getsêmani, e lá de tanta angústia, Guilherme, ele soou sangue, porque ele viu o sofrimento que estava aguardando ele logo ali à frente, e ele diz então para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali ele estava entre a vontade dele e a vontade do Pai, e ele prontamente diz, mas todavia, seja feita a tua vontade, e não a minha. É legal, né, irmão? Você só está aqui por causa disso. Jesus só te alcançou por causa dessa decisão. Esse foi o ponto mais importante da vida humana, quando Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim isso, sem que eu beba. E ele diz, mas todavia a tua vontade e não a minha. E quando então se faz a vontade de Deus, então nós fomos abençoados. Existe uma bênção esperando as pessoas que estão próximas de você. Tem uma bênção esperando a tua casa, a tua família. Bênçãos enormes, bênçãos geracionais, bênçãos que perpetuam no filho, nos netos, nos bisnetos, nos trisnetos. Bênçãos, existem bênçãos que não são coisas materiais, passageiras, consumíveis. Existem bênçãos que não são consumíveis, que não são bens materiais.
Existem bênçãos que não são as coisas passageiras, são coisas eternas, são coisas que duram. Existem bênçãos preparadas para nós, mas essas bênçãos, elas vão acontecer geralmente através da sua decisão de fazer a vontade de Deus e não a sua. A pergunta que eu faço para você é essa: quando você chegar na linha da vida, no linear da existência, da bênção para seus filhos, da bênção para sua casa, da bênção para o seu vizinho, da bênção para o seu colega de trabalho, vocês conseguem entender o tamanho do que nós carregamos em relação às pessoas que cruzam a nossa vida? Já parou para pensar que o seu colega de trabalho hoje, sua colega de trabalho hoje, está do lado de uma filha de Deus, e que o futuro dela, dos filhos, dos netos, estão passando agora por você? Nós somos colocados nisso várias vezes. O Senhor nos coloca em lineares da vida. Eu sei, eu vivi, eu vejo. Já acompanhei várias vezes, no linear da bênção de alguém, no linear da ação sua, de ter Deus e fé o suficiente, para ao observar um colega reclamando ou pedindo ajuda para alguém que está no hospital, e você diz assim: eu vou orar por você, e aquela pessoa é curada. Se você não fala, irmão, se você não age, não acontece. Não acontece. É para você. A minha pergunta é: quando a vida colocar você nos lineares de rumos, nas encruzilhadas de rota da vida, de parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, qual a resposta que você vai dar naquela ocasião? A resposta será: vontade de Deus ou sua vontade? Quando alguém precisar de uma oração, e essa oração está dentro de você, e você prefere fazer na sua timidez a sua vontade, e não fazer a vontade do Pai, que está dizendo para você assim: ora por ela, ora por ele, agora. Ah, mas Deus, mas eu estou aqui no meio do trabalho. Ora por ela, agora. O que vai definir se você vai fazer a vontade de Deus ou a sua vontade, mora e reside no quanto você experimentou no seu dia a dia fazer a vontade de Deus e não a sua. Irmão, Jesus ia fazer igual o que ele fez, se comesse ou se não comesse. Eles trouxeram comida. A mulher foi lá chamar a cidade inteira para voltar e ouvir Jesus. Nesse intervalo ele poderia comer tranquilamente, daria tempo, mas ele escolheu esse momento em que ele está falando de coisas celestiais, para ensinar a gente coisas da nossa vida. Ele escolheu não comer e dizer: não vou comer, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e cumprir o propósito dele. Ou seja, eu existo primeiro para fazer o que Deus quer, depois para fazer o que eu quero. Eu existo primeiro para fazer a vontade do Pai, para depois fazer a minha de comer. Primeiro o que Deus quer, depois o que eu quero. Primeiro a vontade de Deus, depois a minha. Nas decisões da sua vida, a pergunta que se deve existir todos os dias da sua vida é: Deus quer o quê? Eu quero o quê? Quer ver um exemplo? Amanhã tem oração às 5 da manhã. Deus quer o quê? Peguei vocês. Amanhã tem oração às 5 da manhã. Teve ontem, teve hoje e vai ter amanhã. Muito simples a pergunta. Deus quer que você faça o quê? Vir na oração ou ficar dormindo em casa?
Não tem opção. Não dei outra opção. Ah, mas eu posso orar em casa? Não dei essa opção. A pergunta é objetiva. A vontade de Deus é qual? Que você fique em casa dormindo, ou que você venha orar na igreja às 5 da manhã? A pergunta é muito clara. Responda para você mesmo. Qual é a vontade de Deus? E você vai fazer o quê? A sua vontade ou a vontade de Deus? Pastor, mas é só vir às 5 da manhã, era só comer. Jesus mostrou que Ele colocava sempre a vontade de Deus primeiro. Aí você vai dizer assim, mas pastor, aí você não é você, é o diabo. O diabo vai falar para você assim, não, 5 da manhã, isso é coisa do pastor que é louco. Podia ser às 7, se fosse às 7 eu ia. Se fosse às... Não, isso aí é coisa, isso não precisa, isso aí eu oro em casa. 2 horas? 1 hora? Porque aqui é das 5 às 7. Entende? O diabo ele fica dando desculpa para você não fazer a vontade do Senhor. A sua carne fica lutando contra você, dizendo, não, para quê? Não precisa. Mas sim, deixa eu falar para você, existe uma vontade de Deus o tempo todo na sua história, na sua vida. Que resposta você dá para a pessoa? Você pega aquele dinheiro ou não pega? Você fala a verdade ou você mente? O tempo todo existe uma vontade de Deus e uma vontade sua. Você vai ler a Bíblia naquele momento ou você vai fazer outra coisa? Você vai orar uma vez por dia? Ou você vai fazer outra coisa na oração? Você vai orar no seu horário nobre, ou você vai dar o resto para o Senhor no final da noite, quando você já está com sono, não consegue nem raciocinar direito, e aí você lembra, não orei. E aí você já está deitado na cama, o aquecedor já está ligado, já botou o secador de cabelo embaixo da cama, do cobertor. E aí você lembra que tinha que orar, e aí você diz, não vou levantar, eu vou orar daqui, porque o que importa é a gente orar. E aí você começa, Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoado seja o teu nome. Eu te abençoo, Senhor, amém. Se Deus acordar você às 3 da manhã, e você saber que é para orar, você é colocado nessas coisas que Jesus passou o tempo todo, vai comer ou vai fazer a vontade do Pai? A vontade do Pai está na frente da comida para Jesus. A vontade do Pai está antes da comida, que é a necessidade mais básica do ser humano, mais básica. Ele diz, a minha comida, o meu instinto mais primitivo, a minha necessidade mais básica, não é comer. A minha necessidade mais básica de existência não é comer e nem beber. Quanto tempo você consegue ficar sem beber água? Cadê os entendidos de YouTube aí para dizer quanto tempo o ser humano consegue sobreviver sem água? E agora ninguém é, né? Curioso. Sei lá, 2 dias, né? É isso, 3 dias? 3 dias? 3 dias? 3 dias. Vai lá. Que seja 3 dias. O ser humano não consegue viver mais do que 3 dias sem beber água. Quantos dias você consegue ficar sem orar? Você sente aquela coisa por orar? Você sente? Você sente? Você sente aquela coisa assim por estar perto de Deus? Hein, irmão? Você sente aquela assim, aquela necessidade, aquela, sabe?
aquela coisa que eu preciso orar, eu preciso orar. Tem gente, irmão, que quando está com fome, parece que o Tais engole ele. Preciso comer. Se não tem comida em casa, sai catando amendoim velho, pão seco, sai fritando o ovo com o que tiver na frente, pão de 3 dias atrás, bota no forno para amolecer. Estou com fome, é a bala das crianças. Tem gente que está com fome, é uma loucura. Estou com fome, preciso comer. Jesus está dizendo que a necessidade mais básica dele era fazer a vontade do Pai. Então ele tinha, eu preciso fazer a vontade do Pai antes de comer, antes de beber, eu preciso falar com Deus. Jesus está mostrando no comportamento dele o jeito certo de ser agente, não de fazer culto, porque fazer culto qualquer um faz, irmão. Fazer culto, levantar a mão para cima, cantar o louvor, chorar, qualquer um chora, qualquer um faz culto, qualquer um levanta a mão, qualquer um faz. Não é sobre o culto, é sobre a vida. O que Jesus está ensinando para nós não é que a gente precisa fazer essas coisas para ir na igreja, é para existir antes de comer a vontade do Pai, antes de beber, contato com o Pai, oração, vida com Deus, antes de comer, antes de beber, antes de tudo. Jesus está dizendo com esse texto que antes de tudo, primeiro o Senhor. Então quando eu levanto de manhã, a primeira coisa é o Senhor. No meu dia, a primeira coisa é o Senhor. E assim a gente vai exercitando a nossa consciência para que ela aprenda que para nós primeiro é o Senhor, porque a palavra diz que o coração, a mente do homem é enganosa. A mente do homem é enganosa. Sabe como é que vence o engano? Sabe como vence o engano? Como? Sabe como vence o engano? Com conhecimento. O conhecimento vence o engano. As pessoas que entendem aí de pano, quem entende de tecido, vem alguém e fala assim, não, isso aqui é poliviscose. Quem entende de tecidos, não, isso não é algodão. O conhecimento vence o engano. A palavra diz que o coração do homem é enganoso. O conhecimento vence o engano. Então eu conheci na palavra que antes das minhas vontades, primeiro a vontade do Pai. Então quando o meu coração, a minha mente, a minha consciência começar a desejar muito alguma coisa, antes disso, a vontade do Pai. Quando eu for levado pelos meus instintos a fazer alguma coisa, antes disso, a vontade do Pai. Quando eu olho para o meu dia e percebo que os meus dias não têm Deus de verdade, os meus dias não têm oração, os meus dias não têm Bíblia, os meus dias não têm Jesus, então eu descobri pela palavra que eu preciso corrigir esse engano, porque o meu coração engana dizendo assim, está tudo bem, já foi na igreja domingo, já foi na igreja terça, está virado num religioso, o coração começa a dizer isso, para que 5 horas da manhã, hora meio-dia, no intervalo do trabalho, para que essas coisas? A mente começa a enganar com a nossa vontade, mas o conhecimento dessa palavra diz, não, antes de tudo a vontade de Deus, primeiro a vontade de Deus, e a nossa vida vai ensinando a nossa consciência, o nosso coração, a verdade. Então, essa palavra tem o poder de converter o nosso coração enganoso. E quando ele querer fazer as vontades dele, a gente está treinado há bastante tempo. Porque lá naquele dia, a gente antes de comer, a gente foi lá e falou com o Pai, fez a vontade de Deus. A vontade de Deus qual é então? Qual é a vontade de Deus que Jesus estava submetido e que ele diz, não, a minha comida, a minha necessidade mais básica não é comer. A minha necessidade mais básica é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai?
Vontade do Pai é que todos conheçam a verdade. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que todos conheçam a verdade. Usando essa mulher como exemplo, a mulher samaritana, a mulher vivia numa espécie de espiral, uma espiral da mentira. Hoje está em moda a palavra espiral do silêncio. Mas existe uma espiral da mentira. Qual é a espiral da mentira? É quando uma vida inteira é construída em cima de uma mentira. Então a verdade é suprimida pela mentira, que se torna uma espiral na vida da pessoa. A criança nasce potencialmente, toda a criança nasce potencialmente com um destino estabelecido do Senhor. A criança nasce pura, criança nasce para ser feliz, criança nasce para prosperar, criança nasce para ser abençoada e abençoar. Criança nasce através de um plano de Deus que permite que a criança nasça e desenvolva a sua vida através de uma verdade. Ela é filha, criatura de Deus e filha de Deus. Ela nasce com essa verdade. E essa verdade é a verdade até o final da vida dela. Mas a espiral da mentira coloca ela numa família onde tem um pai que mostra para ela que ser alcoólatra é a verdade. Ela nasce numa família onde ela tem uma mãe que mostra para ela que mentira é normal, porque ela mente para a criança até em relação ao pai, antes de chegar do trabalho às vezes. Ela nasce com o chamado do Senhor, através da verdade, ser abençoada, ser uma mulher honesta, ser um homem honesto, ser um homem honrado, mas a mentira começa a cercar e dominar. A internet vem mostrar para a criança que ser uma criança toda alterada é o normal, é o certo e não o errado. A televisão vem dizer que tudo que a criança é não é verdade, não é o certo. Os influenciadores vêm dizer para as crianças que elas não são filhas de Deus, porque Deus nem existe de verdade. A verdade diz para ela que existe um Deus, a mentira diz para ela que esse Deus é só da igreja e do culto, em casa ele não está. É uma espiral da mentira. Então ela vê o pai, a mãe, o irmão na igreja dizendo glória a Deus, aleluia, amém, mas em casa Deus não é nomeado, Deus não é falado. A oração é na igreja, em casa não tem oração, é uma espiral de mentira, que a criança é cercada, até que um dia essa criança se torna uma adulta, um adulto. Essa mulher aqui se tornou uma adulta infiel, adúltera, uma mulher que já tinha passado por 5 maridos, e agora ela era amante. Como que uma mulher, como que uma criança que nasceu criança pura, feliz, criação de Deus, criatura de Deus, nasceu para uma vida abençoada, como é que ela chega ao ponto de ser uma mulher com 5 maridos e amante do 6º? Sabe o que foi isso? A espiral da mentira foi construindo ela fora do plano de Deus desde a infância, e foi construindo. Agora, irmão, a mentira é a verdade. E aí quando ela se levanta para tentar respirar uma verdade, todo mundo zomba dela. Quando você se levanta para dizer, agora eu vou ser um homem honrado, agora eu vou fazer as coisas certas. Quando você diz para os seus colegas de trabalho, por exemplo, você que talvez viveu uma vida de qualquer jeito, você que talvez viveu uma vida infiel lá com seus colegas de trabalho, que a sua esposa talvez não sabia, aí um dia você chega lá e diz assim, não, daqui para frente eu vou ser um homem honrado, marido só da minha mulher, não quero mais assunto sobre essas coisas.
Quem acredita? Quem acredita? Zombam de você. Quando a verdade apresenta, a mentira é tão poderosa que não deixa você viver a verdade. A mentira oprime familiares, vizinhos, até às vezes o pai e a mãe. Quando chega lá na adolescência, o jovem, e ele quer encontrar a verdade, a mentira é tão poderosa que nem pai e a mãe às vezes acreditam, pai e mãe. Essa mulher chegou nesse ponto, quando Jesus, quando ele diz, quando ela pede a água, me dá essa água. Mulher, se soubesse quem fala contigo, tu pediria água e eu te daria água. E ela pede então, me dá essa água então. Qual é a resposta de Jesus? Dobre o joelho que eu vou orar. É isso? Então me dá essa água. É isso aí? Tu tem essa água aí, ô Isaías? Então me dá essa água aí. Só um pouquinho, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, que a fonte do rio da vida, Senhor, corra no coração dessa mulher agora. É isso que Jesus fala, não? Não, eu quero essa água então. Então vem para a minha igreja, lá tu vai ver. É isso que Jesus fala? Não. Elas então me dá essa água. Eles assim, então, me traz teu marido. Eu não tenho marido. Tu disse a verdade, porque tu já teve 5, e que tu tem agora não é teu. A verdade, ela viu a verdade, e a verdade alimenta ela. Você quer beber da água? Você quer beber a água que Jesus tem? Então, me diga a tua verdade. Diga para ele a tua verdade. Quando a mulher diz para ele a verdade, ele diz, tu diz a verdade. E aí gera nela uma fonte ao ponto de que a mulher que era desprezada, adúltera, mal falada, abandonada, ela entra na cidade dela e traz toda a cidade dela para encontrar Jesus. Porque é automático que gera a fonte. E quando ela experimenta isso na vida dela, quando ela experimenta isso, então ela recebe na vida dela a segunda ação de Deus e da vontade de Deus, é que ela seja livre. A vontade de Deus é que você conheça a verdade, e a vontade de Deus é que você seja livre. Livre. Depois de conhecer a verdade, ela experimenta a liberdade, e essa mentira que se impõe não tem mais poder sobre ela, porque a mentira que se impõe sobre nós é uma grande prisão. A mentira que se impôs sobre você é uma grande prisão, é prisão de verdade. Eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa triste, nada dá certo para mim, nada vai para frente, eu sou uma pessoa complicada. Quantos já falaram isso aí? Eu sou uma pessoa complicada, eu sou estressado, eu sou isso, eu não dou certo com ninguém, ninguém me entende, já tentei de tudo, nada deu certo, minha vida é isso aí mesmo. A prisão. E aí você tenta sair da condição de vida que você tem, você vive um pouquinho de tempo, logo você está de novo na mesma condição. Pessoas às vezes que vêm para a igreja como última oportunidade de vida, vêm, ficam 2, 3, 4, 5 anos, quando vê estão com a vida toda arrebentada de novo. Pessoas às vezes na velhice são aprisionadas pela prisão da mentira. Porque é uma mentira. A sua condição de existência, boa parte de vocês que estão aqui hoje, boa parte de vocês que estão na live hoje, vivem aprisionados nessa mentira. Você não é assim, não. Você se tornou assim pela espiral da mentira que fez você ser essa pessoa que você é hoje. Pare para pensar.
Pare para pensar você na sua existência, na sua vida. Quantas pessoas que estão aqui, que são aprisionadas nisso? Quantas pessoas que talvez não estão aqui, que você conhece, que são aprisionadas em mentiras? Famílias inteiras aprisionadas na mentira. Famílias que nunca dão certo, que vivem brigando. Vida que nunca avança, que nunca vai para frente. Isso é uma mentira e você está preso nela. Só que Jesus quer arrancar você dessa mentira hoje. Se a mentira se impõe, Jesus está empenhado em revelar a verdade. O empenho de Jesus é que você conheça a verdade e seja liberto dessa mentira que te aprisiona, e conhecendo a verdade, você vai experimentar uma vida abençoada. Eu poderia falar aqui de muitas mentiras para você, mas eu vou falar de uma só. Quando Jesus olha então para os discípulos no final desse texto, e eles não estão entendendo nada, e ele diz: olha, abram os olhos e vejam os campos. Quando eles dizem, Jesus vai comer, eles: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E ele olha para eles e fala assim: vocês não falam que daqui a 4 meses tem a colheita? Eu digo para vocês que não é daqui a 4 meses, a de vocês é daqui a 4 meses. Mas esse campo aqui, ele já está branco. Olha, vede, abram os olhos e vede, vejam, os campos já estão brancos. Esses campos aqui, que são de Deus, eles já estão brancos. As palavras de Jesus para eles é: vejam direito, enxerguem bem, abram os olhos. É uma mentira, existe uma mentira que está desviando o olhar dos filhos de Deus. Existe uma mentira que está desviando o olhar da igreja. Como eu falei no início, existe uma mentira dizendo que a igreja aqui é o fim. Existe uma mentira dizendo que a nossa vida pode ser tranquila sim, e receber as bênçãos de Deus, e está tudo certo. Mas a verdade da palavra, e a verdade para nós hoje, contra essa mentira, contra essa ação do diabo contra nós, é que existe um campo que já está branco, pronto. Olha, vocês estão daqui a 4 meses esperando, então abram os olhos e vejam direito, vejam bem, vejam bem. As pessoas estão pedindo por Jesus. Abram os olhos, enxerguem bem. Vocês estão enxergando, mas não estão olhando certo. Olha, enxerga direito. As pessoas estão precisando de Jesus. Olha bem, as pessoas estão aprisionadas. Olha bem, agora já é hora da colheita, da ceifa, daqueles que são de Deus e ainda não sabem. Jesus falou: eu não posso comer agora, tem um povo que está vindo aí, e esse povo que está vindo aí, esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus. E a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eles conheçam a verdade, e que depois de eles conhecerem a verdade, que eles sejam livres da prisão que aprisiona eles. O mundo está aprisionado, as pessoas estão aprisionadas, os casamentos estão aprisionados. Quem disse, quem falou que o casamento não dá certo? Quem disse? Quem falou que o casamento não dá certo? É uma mentira. Geralmente uma mentira que parte de um homem que vive numa mentira e de uma mulher que vive numa mentira. Ela não é aquele tipo de pessoa e ele não é aquele tipo de pessoa. Existe um plano de Deus para ele e para ela. Deus não chamou ele para ele ser violento, traidor, adúltero, infiel.
Não foi isso, ele não nasceu com isso, ele foi preso numa espiral de mentira que fez ele se tornar esse homem que ele se tornou, que faz tanto mal para essa mulher, que um dia diz assim: não aguento mais, vou acabar com isso aqui. Existe uma verdade nele. A preocupação nossa e a preocupação de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, não é que ele viva naquela mentira, mas que ele descubra a verdade. Qual é a verdade? Que ele é um filho de Deus, cheio de Deus, cheio de paz, cheio de fidelidade, cheio de amor. A vontade de Deus é que a mulher também descubra essa verdade. A vontade de Deus é que um adolescente de 17 anos que encontra na droga uma forma de ser feliz, que ele descubra que ele não precisa mais daquilo, porque ele foi feito imagem e criatura de Deus, semelhança de Deus. A vontade de Deus é que as pessoas conheçam a verdade, saiam da mentira, sejam livres. Essa é a vontade de Deus. Então o Senhor Jesus olha para os discípulos e fala: viu, os campos já estão brancos, antes de comer a ceifa, antes de você a colheita daqueles que já são filhos de Deus, e eles já estão prontos para vir, eles já estão prontos para aceitar. É só você estender as redes, é só você colher, é só você falar, é só você se deixar usar, é só você ser instrumento. Jesus olha: não, é só você não comer, irmão, é só você ir no X, no happy hour com seus colegas, e antes de comer aquela coisa que você vai comer, antes de comer a vontade do Pai. Eu vim comer com vocês aqui, mas eu tenho que falar um negócio para vocês. Jesus tem um plano na vida de vocês. E aí? Vamos comer primeiro ou fazer a vontade do Pai? Aí você vai, brinca, conversa, dialoga, tudo primeiro. E a vontade do Pai? Que todos se salvem, que eles conheçam a verdade, que eles sejam livres. Está onde? Antes da comida, antes da festa, antes da amizade, antes da vergonha, da zombaria, antes do fora de hora. A vontade do Pai. Você carrega um tesouro muito precioso para guardar só para você. Não é o fim, é meio. O fim é lá. Tudo que você recebeu, a palavra que você recebeu, é Deus que manda. Domingo passado eu fiquei surpreso com essas correrias aí. Infelizmente domingo passado, eu cheguei ali na rua, antes de entrar, podre de cansado. Deu para ver, eu acho, eu estava meio... Nem os novos membros eu quis fazer domingo passado, porque eu estava no limite. Disse: Deus, dá uma palavra aí. Olhei a palavra, me ajuda, me dá uma palavra, vai essa aqui, então vai essa mesmo. Cheguei aqui, preguei. No outro dia mandaram para mim, que era o texto lá do devocional, lá o Café com Deus Pai, era o texto. E eu vi testemunhos de pessoas colocando em prática a palavra que ouviram. O que você vai fazer com essa palavra? Eu estou dizendo para vocês que antes das nossas vontades, antes das nossas atividades, antes dos nossos querer, primeiro a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que você primeiro conheça a verdade e seja livre, e em segundo lugar, que as pessoas que estão perto de você conheçam a verdade e sejam livres. Primeiro isso, depois o resto. Primeiro isso, depois a amizade, meu irmão. Se a pessoa vai romper a amizade com você, porque um dia você vai falar de Jesus para ela, fique em paz, ela vai ir embora, mas um dia ela volta te agradecendo e te pedindo desculpa. Antes da comida, antes do churrasco, a vontade do Pai. Antes de seguir os teus relacionamentos, a vontade do Pai.
daqui para frente você está sendo sentenciado a ouvir essa palavra, porque essa palavra para você é uma sentença para você. Você não vai poder continuar trabalhando no mesmo lugar sem antes falar de Jesus para toda aquela gente, porque se você seguir assim, você é um negligente. Se você for fazer isso, faça de consciência tranquila, dizendo: Pai, eu ouvi a tua palavra, e Jesus mostrou que antes da comida, a tua vontade, mas eu não vou fazer. Antes da amizade, a vontade do Pai. Antes da comida, a amizade do Pai. Antes da risaiada, da palhaçada, e é legal, eu gosto, não julgo ninguém, irmão, não julgo ninguém, irmão. Uma resenha bom, hein? Eu gosto de uma resenha, é risada pra cá, é trabalho aqui, conversa lá, eu gosto, mas antes dela, a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que os teus amigos conheçam Jesus, que os teus familiares conheçam Jesus, que teus vizinhos conheçam Jesus, que teus colegas conheçam Jesus, e fique em paz. Se você colocar isso na sua consciência, que é a vontade de Deus, Deus vai dar um jeito de fazer acontecer. Deus dá um jeito de fazer acontecer. Primeiro a vontade do Pai. Lá em Mateus capítulo 9, Jesus e o escritor Mateus, ele faz um relato impressionante. Dê atenção, eu estou no meio da pregação. E não é mentira. Mateus capítulo 9, Jesus faz um relato. Na verdade, o escritor Mateus, ele organiza o 9. Você não vai ver essa organização do 9 em outros evangelhos, é só em Mateus que tem essa organização. Ele começa falando do paralítico numa cama que levanta. Depois ele fala da filha de um dirigente da sinagoga, o Jairo, o nome dele, que ressuscita. Quando ele está indo a caminho da casa de Jairo, ele encontra a mulher do fluxo de sangue. Depois ele encontra 2 cegos. Depois ele encontra um endemoniado mudo. Ele vai encontrando pessoas cheias de problema, um paralítico, uma morta, uma doente emocional e física, a mulher do fluxo de sangue. Ele encontra 2 cegos, ele encontra um endemoniado mudo, ele encontra também os religiosos falando mal. Mateus coloca isso em ordem, uma série de problemas, porque o religioso que fala mal também é alguém carente da graça de Deus, é um pobre. E aí, quando Jesus chega e no final vê a multidão, a palavra diz que ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. Por quê, irmão? Porque elas estavam aflitas, porque elas estavam desamparadas, estavam como ovelhas sem pastor. É assim que ele olha. Depois que ele passa um dia, ele vê alguém na enchente, ele vê alguém necessitado, ele vê alguém nervoso no trânsito, ele vê alguém pedindo na rua uma esmola, ele vê alguém reclamando, ele vê alguém tomando uma cartela de remédio antidepressivo, ele encontra uma colega com crise de ansiedade, ele encontra alguém separando o casamento, ele encontra um filho que está chorando porque os pais estão separando, ele encontra alguém que está sofrendo pela corrupção. E aí no final, Jesus olha, se compadece disso tudo e diz: eles estão desamparados, aflitos, eles estão andando como ovelhas sem pastor. É esse o sentimento. E aí ele fala isso aqui, ó: a seara é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
seara é muito grande, tem muita gente sofrendo, e os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus está dizendo: existem tantas pessoas sofrendo, enganadas na mentira. Existem tantas pessoas presas numa espiral da mentira. Há tanta gente sofrendo, tanta gente sofrendo. Ele se compadece delas e ele diz: orem para que o Senhor mande trabalhadores. Escuta, tem muito crente, posso falar? Tem crente até demais. Eu acho, na minha opinião, que tem crente até demais. Crente para assistir culto, crente para julgar a palavra, crente para dizer se o louvor é bom ou se o louvor é ruim, crente para gostar ou não gostar de igreja, crente para falar mal dos outros. Tem crente demais. Tem crente para se somar com o problema dos outros, tem crente para se envolver em corrupção, tem pastor para praticar pedofilia, tem pastor para praticar extorsão, tem crente para tudo quanto é lado, irmão. Tem cantor para cobrar horror, cachê para cantar nas igrejas, tem pregador mentindo no púlpito, tem muito. Sabe o que falta? Trabalhadores que se compadeçam da dor do outro e deem para o outro a maior bênção que pode se dar para alguém, que é apresentar a ele a verdade, tirar ele da mentira e deixar ele ser feliz com Jesus. Os campos estão brancos, a seara é grande, e os trabalhadores onde estão? Onde está você, trabalhador? Onde está você? Seu familiar, seu colega de trabalho está pronto? Seus filhos estão prontos? Onde estão os trabalhadores que vão trabalhar o trabalho do Pai? Vai comer, Jesus? Não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Meu Pai trabalha e eu também. Eu estou trabalhando no trabalho do meu Pai. E qual é o trabalho do teu Pai? É trazer as pessoas para a verdade, é libertar elas. Esse é o trabalho. O trabalho é apresentar para elas a verdade. O trabalho é mostrar para elas que elas são filhas amadas do Senhor, filhos amados do Senhor. O trabalho é arrancar o povo da mentira. Esse é o trabalho do Pai. Deixa eu falar para você, para a gente encerrar. Deus se importa. Deus se importa. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua vida. Ele se importa. Jesus olhou o sofrimento e se compadeceu. Jesus está olhando para você que está aqui hoje, que está sofrendo. Você que sofre ansiedade, angústia, casamento complicado, problemas na família, filhos, alagamento, não sei. Deus olha para você, para o seu sofrimento, e Ele se compadece. E Ele diz assim: olha aí, ó, angustiado, sofrendo. É uma ovelha que está andando como se não tivesse pastor. Será que tem alguém para dizer para ela que ela tem pastor, que ela tem um pai? Será que tem alguém para dizer para ela que ela tem alguém que se importa? Será que tem alguém que vai dizer para ela: vem cá, deixa eu te dizer, Deus se importa contigo, Deus tem um plano na tua vida, fica tranquila,
Deus vai tirar disso, Deus vai te levantar, fique em paz, vamos lá, anda comigo, às vezes demora tempo, às vezes, mas Deus vai te ajudar, fica firme, Deus está contigo. Se você está sofrendo hoje aqui, então eu quero dizer para você, que Jesus está hoje olhando para você e dizendo: eu me importo contigo, eu me importo com o teu sono, com a tua vida, com a tua saúde, eu me importo com você. Jesus está dizendo isso para você. Se você não está sofrendo, se você está bem, tem alguém perto de você que está, e o Senhor está falando com você hoje. E aí, trabalhador, vamos trabalhar? Vamos? Como é que está a comida do papai? Está bem? Hã? E o culto da igreja, tá bom? Tá bom? Hã? E a vida abençoada, tá bom? Fica orando e Deus dá, né? Pede, Deus abençoa, não abençoa? É, tá bom, né? A vida está melhorando, filho? Tá bom. Tá ótima. Então tá bom. E agora? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos colher? Vamos falar de Jesus, anunciar Jesus. Os campos já estão prontos. Você vai ter essa experiência. Você vai ter essa experiência. Quando você chegar no seu trabalho, vizinho, sei lá quem, parente pelo WhatsApp: eu não posso dormir, eu não posso jantar sem te mandar isso. Jesus te ama, tem um plano na tua vida. E o quanto o pastor estava pregando lá no culto hoje, eu estava pensando em ti. E eu não posso comer, eu não posso dormir sem te mandar essa mensagem. Deus te ama, Jesus te quer. Você vai se surpreender com a resposta que você vai receber. Você vai se surpreender com a resposta que você vai receber. Tem pessoas que vão dizer para você assim: tu não sabe como eu estava angustiada, precisando disso. Obrigado, veio na hora certa. Cara, eu nunca esperava isso de ti, porque eu sempre te vejo lá, mas muito obrigado, me fez bem. Daqui a semanas, meses, aquela pessoa vai dizer para ti assim: muito obrigado, tu não sabe, mas eu não dormia mais. Tu não sabe, mas eu tinha uma pilha de remédio para tomar. Tu não sabe, mas o meu casamento estava acabando. Tu não sabe, mas eu tinha falado em me matar semana que vem. Obrigado. Tu foi certeiro na hora certa. Você vai se surpreender quando você entender que o que Jesus ensinou é que antes da comida, a vontade do Pai. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vede, abra os olhos, veja bem, enxergue direito, abra os olhos, enxergue a dor, se compadeça. Feche teus olhos. Eu vou orar agora. E eu primeiro quero orar por pessoas que estão sofrendo. Vem à frente agora, em nome de Jesus. Pastor, eu estou sofrendo. Estou passando por angústias. Feche teus olhos. Eu me sinto sozinho. Me sinto uma ovelha sem pastor. Estão todos de olhos fechados. Pode vir em paz. Ninguém vai te julgar. Jesus quer abraçar você. Pode cantar.
Espírito Santo está ministrando o coração de pessoas que estão sofrendo. Pode cantar. Eu não estou com pressa, pode ficar tranquilo. O Espírito Santo vai ministrando no seu coração. Pastor, eu estou angustiado. Estou passando por desafios, por problemas. Enquanto eles cantam, vem à frente. Da sua misericórdia, então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Escute, eu vou fazer um segundo convite aqui, eu vou encerrar. Eu quero convidar pessoas que, enquanto a palavra foi pregada, foi incomodada pela palavra para agir. Eu quero pessoas que, enquanto eu estava pregando, enxergaram familiares, amigos, parentes, vizinhos, se sentiram impulsionadas por ser trabalhadores da obra do Senhor, da obra de Deus. Se você foi incomodado por isso, eu queria que você viesse aqui na frente também. Mas você não vai ir à frente para receber, você vai vir à frente para já ser instrumento de Deus para quem está aqui. Se você vier realmente com o coração incendiado nisso, então de você fluirá um rio que tocará a vida das pessoas que estão aqui, e elas serão abraçadas pelo Senhor. Pode vir 2, 3, 4, 5 pessoas em cada um deles aqui, pode vir. Pastor, eu sim, eu vou ser pastor, eu vou ser instrumento de Deus.
Quero que você lembre agora de pessoas que, mesmo que aparentem estar bem perto de você, você sabe que elas estão sofrendo. O que moveu Jesus foi a compaixão. Compaixão. Quero que você lembre agora de pessoas que não têm uma casa para dormir, pessoas que não têm um colchão, não têm um banho quente, não têm uma coberta, não têm mais casa. Eu quero que você enxergue agora pessoas, filhos, que estão vendo os pais se separarem e estão sofrendo. Eu quero que você veja agora pessoas tomando pilhas de remédios para existir. Eu quero que você lembre, você enxergue agora pessoas que estão perto de você, ou mesmo que não estejam perto, que estejam sofrendo. Mova em você a compaixão. Mova em você e dentro de você compaixão por essas pessoas. Mova o seu coração em compaixão. Nossos corações. Espírito Santo, inunda os nossos corações com compaixão agora. E se o seu coração começar a ser inundado por compaixão, saia do seu lugar, venha aqui à frente e ore com alguém. Se o seu coração for movido por compaixão, a mesma compaixão de Jesus, então procure alguém, ore por alguém. Derrame compaixão, derrame. Deixa fluir compaixão através de você. E Jesus, movido de uma profunda compaixão, mova-se em compaixão, em amor. Abrace com compaixão, ore com compaixão. Vede, os campos estão brancos. Vede, as pessoas estão sofrendo. Mova-se em compaixão, mova-se. Mova o seu coração. Mova o seu coração em compaixão. Sinta a dor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Feche os seus olhos, eu vou orar para encerrar. Espírito Santo, você que está sofrendo, bote a mão no seu coração agora, as duas mãos. Você que está angustiado, precisando de um toque do Senhor,
Coloque as duas mãos no seu coração. Feche os teus olhos. Seja tocado pelo Espírito Santo agora. Tem pessoas que ninguém entende a dor dela. Tem pessoas que não conseguem nem dizer a sua dor, só ela sabe. O Espírito Santo agora, ele vai aquecer o teu coração. O Espírito Santo te toca agora. 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 O Espírito Santo te toca. Isso. O Senhor te vê. O Senhor te vê. Oh, aleluia. 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 Há um movimento profético entre nós aqui, irmão. Isso. Olha aí, isso aí. O Espírito Santo está tocando pessoas agora. Isso, deixa Ele tocar você, deixa Ele tocar você. Agora desliga lá, irmão, desliga da sua casa, do horário. Desliga da hora de ir embora. Desliga, agora é você e Deus. Aquieta o teu coração agora. Aquieta o teu coração, aquieta. O Espírito Santo te toca. Uma movimentação profética entre nós. Há pessoas recebendo palavras de conhecimento, palavras de profecia, palavras de direcionamento do Senhor, do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo, irmão. Deixa, dá lugar. Dá lugar, deixa. Se hoje tu ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, não endureça. Alguém vem aqui ao lado desse rapaz aqui. Tu está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui. Há um plano estabelecido do Senhor na tua vida. Há um rumo. Eu vejo na tua frente uma estrada. Eu vejo atrás de ti um monte de entulho. Um caminho todo cheio de complicações, cheio de espinhos. Tu acredita que Deus move uma palavra para um culto, para uma pessoa? Essa palavra foi movida por tua causa.
palavra estava acontecendo e tu dizendo, parece que é comigo, é isso aí mesmo. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Então, Wallace, o teu nome foi falado no céu. Deus falou, essa palavra vai falar com o Wallace. Deus conhece teu nome, tua história, teu passado, tuas frustrações, mas Deus conhece também o teu futuro. Agora olha para mim, o teu futuro é dele, não é mais teu. O teu futuro é dele. Simplesmente se renda, se joga, porque o teu futuro é dele e não é teu. Fecha teus olhos, abraça ele, Jean, abraça ele, João. Espírito Santo, enche ele agora de convicção da tua palavra de paz, agora em nome de Jesus. Espírito Santo, aquece agora, aquece o coração dele, cura as feridas mais profundas dele agora, em nome de Jesus. Se você quer, irmão, levante a sua mão para o céu, diga glória a Deus. Se você quer também, levante a sua mão de Deus, fala comigo. Espírito Santo, me toca, levante a mão, diga Espírito Santo, me toca, me toca, me toca, me toca. Deixa o Espírito Santo tocar você.